Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Estamos já no final das epístolas de Pedro. A mensagem é de número 28, cujo título é Esperando e Apressando a Vinda do Dia de Deus. Leitura da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 até 18. Estamos chegando ao final de um ano. O ano, aliás, começou bastante atribulado, mas nós recebemos muitas bênçãos de Deus ao longo dos meses e que todas as ferramentas que o Senhor nos deu para a expansão do Evangelho foram ainda mais, tomaram um rumo ainda mais acelerado. Então nós estamos muito alegres. Antes de entrar nessa mensagem, eu quero dizer para vocês que estamos muito alegres com essas equipes que estão se formando. Como já disse, o Senhor nos deu uma palavra em 2020 sobre a formação de jovens santos, em Salmo 110, versículo 3, onde o Senhor profetizou para o final dos tempos, para que seja possível trazer nosso Senhor de volta. Deus Pai prometeu ao Filho dar-lhe esse reforço. As igrejas atenderam à convocação voluntariamente, mas ainda faltava uma força extra, e essa força extra veio quando chegou o momento da aurora. E a aurora é justamente o início da volta do Senhor. E esse início da aurora, a grande maioria das pessoas não percebe. Somente os especialistas conseguem perceber. E nós o percebemos através da revelação da palavra. E ainda mais em 2021 e 2022, realmente floresceram muitos adolescentes e, sem deixar de dizer também, os pré-adolescentes e as crianças do nosso meio foram especialmente levantados por Deus para amarem a palavra de uma maneira simples e de uma maneira até desesperada. Eles passaram a tomar nota das mensagens, passaram a fazer imersão na palavra, passaram a dormir ouvindo a palavra, acordar ouvindo a palavra. Isso é o que está escrito em Deuteronômio 6, inculcar a palavra de Deus.
Isso trouxe um grande resultado. E graças a Deus que o Senhor energizou essa geração com a sua energia da vida divina. E muitas coisas, né, o Senhor fez acontecer por meio deles. E agregou-se, né, agregaram-se a eles muitos capitães que são jovens, para que eles pudessem ser cuidados, pudessem ser direcionados. E mais do que isso, também o Senhor agregou os intendentes, que são os irmãos mais maduros da igreja, os irmãos adultos, né, os irmãos que têm mais experiências, tanto na vida humana como na vida espiritual. E para dizer, irmãos, que na igreja ninguém está encostado, ninguém está na arquibancada assistindo o jogo, todos nós estamos em campo. E com isso, irmãos, muitas coisas têm acontecido entre nós, e nós temos, nessas últimas semanas, dado uma atenção especial para esse envolvimento maior dos capitães, né? Então vou aproveitar outra vez para dizer, se ainda você que é jovem, ainda não se envolveu de uma maneira, né, mais forte, é uma oportunidade para você, antes de terminar o ano, envolva-se com os adolescentes, envolva-se com a casa de adolescentes, participe de alguma operação Vem e Vê. Hoje de manhã, um intendente disse que sempre ouviu falar, né, de Vem e Vê, mas nunca participou. Ele teve a oportunidade de participar nessa saída em Itaquaquecetuba. Ele ficou impressionado como, em pouco tempo, se consegue trazer tantas pessoas sedentas, né, participando da imersão na palavra, do grito de guerra, da imersão refinada. E, irmãos, isso é maravilhoso que está acontecendo entre nós. Então, eu quero aproveitar também para nós envolvermos mais todos os intendentes. Nenhum irmão adulto, nenhum irmão da maturidade deve ficar de fora. E especialmente eu tenho me preocupado com aquelas irmãs que têm filhos pequenos em casa. Ainda, né, graças a Deus, alguns têm filhos já grandes, crescidos, já saíram de casa, mas nós temos também várias irmãs que têm filhos pequenos, que precisam, né, cuidar, ainda na idade escolar ou não. Mas eu disse para os irmãos, nós também podemos dar oportunidade para essas irmãs também se envolverem nisso, tanto participar, se possível, Vem e Vê, ou, né, pelo menos entregar alguns contatos para que ela, em casa mesmo, pode ligar para as pessoas do contato para fazer apacentamento, acompanhamento, de modo que ninguém fique de fora. E eu também mostrei esse final de semana, na verdade, desde o outro final de semana, eu mostrei para os irmãos que existiu algum tipo de falar de que nós estamos dando tanta atenção para os adolescentes e que nós estamos praticamente deixando de lado, né, os irmãos adultos, os irmãos maduros. Isso não é verdade, não é verdade. Então, eu quero mostrar para vocês numa planta, né, por exemplo, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, em João 15, e vós os ramos, né? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, ele comparou a sua igreja a uma videira, a uma planta. E a videira, vocês sabem que depois da estação de frutos, é necessário podar. E na hora que você poda, ficam apenas, né, os troncos mais velhos, maiores, mais maduros. E quando chega na estação de dar fruto, brotam-se os ramos novos, e desses ramos novos é que surgem, né, vários frutos. A produção de frutos, né, vem a partir dos ramos novos. Mas como os ramos novos produzem fruto, se não houver a sustentação do tronco, né,
maior. Então, dos ramos maiores, dos ramos mais maduros, nós, os intendentes, nós é que damos a sustentação para, né, os nossos jovens irmãos, nossos irmãos adolescentes, até pré-adolescentes, né, eles podem dar fruto, né, e nós damos a sustentação, damos o apoio, né, para que o Senhor possa ganhar muitos frutos da sua vinha, que é a sua igreja. Durante muito tempo, né, o Senhor esperou fruto da sua vinha, e nesses 20 séculos da história da igreja, não houve tanta produção de fruto como deveria ser, mas graças a Deus, eu creio que no final dos tempos, é tempo da gente dar frutos para o Senhor. Por isso que nós chegamos a comentar a respeito de nós, né, pregamos o Evangelho do Reino, engajarmos as pessoas que nós estamos cuidando, para nós chegarmos ao número de 144 mil vencedores, né, por ocasião da vinda do Senhor. O Senhor tenha esse número completo para que Ele possa voltar. E nós estamos aqui empenhados para pregar o Evangelho do Reino, estamos empenhados para a edificação da igreja, porque o nosso coração, irmãos, é como o do apóstolo Paulo, no ano em que ele foi martirizado, irmãos, ele amava a vinda do Senhor. Ele havia completado sua carreira, ele havia guardado a fé, né, combateu o bom combate, e ele disse, e já agora a coroa da justiça me está guardada, mas não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, eu quero dizer que nós somos esse grupo de pessoas que amam a vinda do Senhor. Por isso estamos aqui para trabalhar, para que, né, essa vinha possa produzir fruto adequado, para que o Senhor possa voltar. E essa mensagem, justamente, nós vamos falar do final dos tempos, né? Vamos falar de como o juízo final de Deus, né, com relação à velha terra e o velho céu. E ao falar, né, mostrar para os irmãos como esse ramo, né, ramo velho que sustenta todos os ramos novos para dar fruto, irmãos, eu comecei a pesquisar um pouco sobre a questão das plantas, e eu gostaria de comentar um pouco sobre isso, porque eu dei algumas informações erradas. Como eu não sou especialista em botânica, eu sou engenheiro civil, não entendo disso, e, né, alguém me mostrou que eu dei alguma informação errada. Então, eu quero corrigir, e eu mandei, né, uma ilustração aqui, que a gente pode depois observar melhor. Então, para que no corpo de Cristo, como um corpo humano, para Deus poder suprir de nutrientes todos os membros do corpo de Cristo, nós temos a circulação de vida, ou a circulação sanguínea. E a circulação de sangue, o sangue é composto principalmente de água. Uma boa porcentagem do sangue é água. A água, irmãos, é o melhor veículo para levar nutrientes. Por isso, irmãos, Deus se compara, né, o seu espírito como a água. Né, ele disse, né, em João capítulo 7, né, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, para Deus, a água é para fluir entre nós e fluir entre os homens, fluir entre os membros do corpo de Cristo, para levar o quê? A água é um veículo. É para levar os nutrientes, oxigênio, para todas as células do corpo, e também para carregar as toxinas, os resíduos celulares, né, e para jogar fora. Então, graças a Deus, irmãos, espiritualmente a mesma coisa. A palavra de Deus chega até a nós, irmãos, né,
nesse veículo que é a água. E quando nós cremos no Senhor Jesus, recebemos a palavra da vida e logo em seguida somos colocados, introduzidos no corpo, na comunhão da vida. A comunhão da vida é a circulação da vida entre os membros do corpo de Cristo. E o que circula entre nós é a palavra. Daí a importância da imersão na palavra, da importância de inculcarmos a palavra no nosso coração e falarmos uns aos outros, ensinando, admoestando uns aos outros. Isso faz a palavra circular. Por isso, irmãos, a melhor maneira de você ajudar uma pessoa, irmãos, usa a folhinha da imersão. No passado a gente dava muitos conselhos. Irmãos, hoje a melhor coisa é fazer as pessoas terem contato com a palavra em si. A palavra tem poder de ajudar, né? Quem participou de alguma live dessa semana, né, nós demos um testemunho de um empresário no Pará que foi, né, contactado pela igreja, conheceu a igreja. No entanto, a vida dele estava do avesso, ele estava com uma situação muito difícil, né, talvez até na familiar, mas aí ele telefonou para um dos irmãos dizendo: me ajuda porque eu tô numa pior, eu não sei mais o que fazer. E o irmão, em vez de dar conselhos para ele, o irmão simplesmente fez a imersão da palavra juntamente com ele. E ele gostou tanto que a partir desse dia ele passou a fazer, né, todos os dias e ajudando outras pessoas a fazer. Então, não somente ele passou por essa situação difícil e hoje ele se tornou uma coluna na igreja, em pouco tempo na igreja. Vocês entenderam? Então, vamos fazer as pessoas terem contato com essa palavra, porque essa palavra é que é a seiva, né? É o sangue, né, que corre no corpo, que traz nutrientes, irmãos, que dá saúde para o corpo. Então, num organismo animal, nós temos esse fluxo sanguíneo, né, que corre, e quem é que faz o sangue circular no meu corpo? É o meu coração bombeia, né, o sangue. Eu tenho um sistema, né, arterial que leva todos os nutrientes para todas as células. Eu também tenho um sistema venoso que traz, né, todos os resíduos, também gás carbônico, de volta para os pulmões e o coração faz essa circulação da vida. E uma planta, como faz? Uma planta não tem o sistema cardiovascular, porque não tem um coração que bombeia. Como funciona numa planta essa circulação, né, de nutrientes? Então, graças ao Senhor, eu, né, leigo no assunto, fui pesquisar um pouco, aí eu descobri que existem 2 sistemas vasculares, né, numa planta. Um sistema é xilema, com X, tá? Podem projetar aqui, ó. Podem projetar. Não um sistema vascular. É xilema, outro é floema, né? Xilema transporta a seiva bruta. A seiva bruta é basicamente formada, né, de água, sais minerais e algum tipo de, né, hormônio, e ele vai da raiz. Eu falei o contrário, vai da raiz para os ramos, vai da raiz para a planta, tá? Aí tem um outro sistema, que é o sistema floema, que também, né, que aí pega esse sistema vascular. Aí a planta de dia faz fotossíntese, e através da luz solar, você vê como é importante a luz, né? Nós precisamos Deus é luz, precisamos da luz para formar. A fotossíntese acaba fazendo a planta ganhar alimento, glicose, tá? Aí também tem a seiva, né? O floema transporta a seiva chamada seiva elaborada. E a seiva elaborada já tem, além da água, né,
sais minerais, ali tem aminoácidos, né, tem glicose, tem vários outros elementos para novamente suprir, redistribuir, né, esses nutrientes para o resto da planta. Por isso, irmão, não é à toa, quando você faz a imersão profunda, você faz a imersão elaborada, né? E você ganha, através da fotossíntese, o Senhor te dá luz, e você ganha mais luz do Senhor na palavra, você supre o corpo com a seiva elaborada. Olha como é importante, né? Não depende só de uma pessoa, é o corpo todo suprindo o próprio corpo, né? Então, né, se você é uma folha, faz a fotossíntese com a luz e você transforma, né, a luz em energia, em glicose, e você distribui isso em todo o corpo. Então, irmãos, graças ao Senhor, que é assim que funciona. E outra coisa que eu disse para os irmãos, como é que, se não tem uma bomba, não tem um coração, como é que esse fluxo funciona? Então, irmãos, existem nas folhas, nas plantas, né, um processo chamado transpiração. E a transpiração é justamente a perda de umidade, né? Essa perda de umidade causa uma pressão negativa. Quer dizer, quando perde a transpiração, faz com que haja uma pressão negativa, tentando sugar, puxar, né, a seiva. E como é que a seiva consegue subir desde a raiz até nas plantas? Irmãos, graças a Deus que nós temos, né, na constituição dos ramos, os ramos são de uma planta, são formados por fibras vegetais muito fininhas, certo? E essas fibras vegetais muito fininhas, quando se juntam, vira um feixe de fibras, e entre as fibras estão, né, nós chamamos de interstícios, que são os vasos, nós chamamos de vasos capilares, vasos muito fininhos. E os vasos capilares captam a água da raiz e conseguem empurrar, conforme lá em cima tem a pressão negativa, suga, e aqui embaixo, né, através dos vasos capilares, empurra essa seiva. E por que empurra? Porque Deus é maravilhoso. A água que nós bebemos aqui, né, se você quiser jogar uma gota de água no seu celular, né, você joga uma gota aqui, você vai ver que essa gota não se espalha. Essa gota fica, né, contida em forma de uma abóbora, certo? Por quê? Porque Deus é maravilhoso, Deus é a física. Deus faz com que a água, toda a água aqui tenha a tensão superficial da água. Acho que você nunca ouviu falar sobre isso, né? Então, é por isso que uma gota de água fica em uma forma de gota, não se espalha indefinidamente pela superfície, porque tem a tensão superficial da água. Não sei se você já experimentou pegar um canudinho bem fininho, colocar no seu copo de suco ou de refrigerante, você vai ver que esse cano bem fininho, o nível é um pouco superior, né? Um pouco superior ao nível do copo. Por quê? Porque existe uma tensão superficial que empurra, né? Então é assim, através dos vasos capilares, e a tensão superficial da água empurra, e lá em cima, né, suga. Quer dizer o quê? Quando, irmãos, o Senhor levantou esses adolescentes, cheios de energia e cheios de sede pela palavra, eles passaram a notar, né? Eles passaram a fazer imersão, dormir com Deus, acordar com Deus. Irmãos, essa sede se transforma numa pressão negativa, uma pressão que suga. Irmão, quando né, uma planta suga a raiz, então, através da tensão superficial da água, dos vasos capilares, consegue empurrar, né? Irmãos, quanto mais pessoas sedentas pela palavra acompanham a palavra de perto, mais nutrientes chega naquela região. Por isso nós dissemos, né, se você quer uma igreja saudável, né, você tem que ter muitos irmãos na sua igreja sedentas pela palavra.
né, que amam a palavra, como os nossos adolescentes. E dessa forma, irmão, o Senhor vai fazer a palavra chegar até você com nutriente, tá? Então, era isso que eu queria fazer, uma leve correção, né? Eu falei um pouco errado, mas de qualquer forma dá para aplicar, né, na nossa vida da igreja. E assim, todos os membros do corpo de Cristo não são envolvidos. Ninguém se aposenta na igreja. Ninguém se aposenta na igreja. Eu não quero ver na igreja, irmão, ninguém vivendo todo o tempo de pijama, né? Você sabe, se a gente põe pijama e fica lá em casa todo o tempo assistindo televisão, fica numa poltrona, é esperar a morte. Irmão, nós temos que trabalhar. Isso. Eu posso telefonar, posso apacentar, posso, né? Irmão, ninguém na igreja precisa ficar sentado, aposentado. Nós todos estamos em campo. Tanto é que a próxima conferência de jovens e de adolescentes das tropas e capitães terá, né, o tema geral em campo. Todos nós devemos estar em campo. E dessa forma, irmãos, nós daremos para o Senhor essa igreja, que nós podemos viver a vida da igreja os 7 dias da semana. Porque a degradação da igreja fez com que a igreja, por a separação de 2 categorias, o clero e os leigos têm que trabalhar, certo? Então, só tem tempo no final de semana. E o clero prepara sermão para o final de semana e o leigo prepara a semana só para ficar só para vir trazer contribuição financeira e ouvir sermão. Irmãos, isso não é o que Deus quer. Deus quer, irmãos, é o funcionamento dos membros do corpo de Cristo. Não tem clero aqui entre nós, não tem leigos entre nós. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, e nós ainda trazemos um pouco resquício, né, da igreja em Sardes, de que no meio da semana todos nós trabalhamos, não temos tempo, né? E a vida da igreja se resume apenas em sexta-noite ou sábado e domingo só. Não, você pode olhar para Atos capítulo 2, de 42 a 46, a igreja era vivida diariamente. Diariamente, né? Eles perseveravam no templo e também de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, singeleza no coração, e o Senhor ia acrescentando as pessoas. Claro, eu não quero dizer que vocês então precisam, né, pedir demissão nos seus empregos, não. Todos nós estamos trabalhando, mas mesmo enquanto trabalhamos, podemos estar vivendo a vida da igreja. Vamos não? Por isso, irmão, carrega a imersão sempre com você, né? Carrega a imersão com você. Todo o tempo, você tendo um tempinho, você pode estar em contato com a palavra. E uma vez energizado, você pode também pregar o evangelho do reino aos que estão à sua volta. E você também pode, por telefone, ter comunhão, até apacentar alguém, ou fazer contato no telefone, né, para ajudar alguém, usando a imersão. Portanto, irmãos, não precisamos esperar só o fim de semana para viver a vida da igreja. A vida da igreja deve ser vivida todos os dias da semana. E vamos, irmãos, eu peço para vocês que são adultos, nunca, né, se misturaram no meio dos adolescentes. Vale a pena ficar junto deles? Você vai ver que você se rejuvenesce bastante, né? Se ficar muito novo, tenta fazer, né, como o irmão de manhã deu testemunho, tenta fazer um vem e ver com eles, né? Tenta fazer uma missão família, você vai ser, né, rejuvenescido, né? É a fonte da juventude, né? Participando disso. Bom, vamos para a mensagem, senão eu não termino, né? Vamos lá. Então, capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 8 em diante, tá? Então, versículo 8, ó Senhor Jesus, eu ainda tenho que, tem tanta riqueza, né? Não sei, às vezes a gente, né,
no capítulo 3, nos 2 primeiros versículos, né, Pedro fala assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Eu dei um retrospecto no final de semana lá na estância com esse grupo de pessoas que está aqui, né? Mais de 350 pessoas, nós tivemos boa comunhão lá. Eu tive a oportunidade, com um pouquinho mais de tempo, para mostrar como a igreja em Jerusalém teve um início maravilhoso. Aquela vida da igreja primitiva é um modelo para nós. Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, e as coisas floresciam, os sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos, né? E todos eles estavam muito contentes, a palavra crescia, e conforme a palavra crescia, o número de pessoas também crescia. Irmãos, era uma vida da igreja maravilhosa, mas também não que não houvesse perseguição, não que não houvesse, né, a tribulação, sim. Né, a liderança, né, dos judeus também passaram a perseguir, proibi-los de pregar Jesus, mas a vida florescia, a vida prevalecia, né, e o crescimento era muito maravilhoso ali naquele primeiro tempo. Mas, quando chegou, né, na perseguição, né, levantada por causa da morte de Estevão, né, Estevão foi um que dava testemunho forte, e levantaram falso testemunho e levaram-no para Sinédrio para ser interrogado. Ele, né, Estevão, ele praticamente mostrou o seguinte, né, vocês judeus estão nessa situação porque vocês nunca deram atenção para os profetas do Senhor. Pode dar uma olhada em Atos capítulo 7, eu não estou exagerando, não. Eles até, né, Estevão falava que Deus levantou Moisés, que vocês hoje tanto honram, mas no tempo de Moisés, o povo desobedecia a palavra de Moisés. E depois, vocês perseguiram e mataram, né, os profetas de Deus. E agora, por último, Deus havia prometido que Ele iria suscitar outro profeta como Moisés. Esse outro profeta como Moisés é Jesus. E vocês também mataram esse profeta. E vocês se tornaram traidores e homicidas. Quando chegou nesse ponto, os judeus, certo, levantaram um tumulto tão grande que apedrejaram a Estevão e morreu. A partir do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, levantou-se uma grande perseguição à igreja de Jerusalém. Todos os discípulos foram dispersos, ficaram apenas os apóstolos. Você imagina que o registro na Bíblia é muito econômico. Na verdade, foi uma situação traumática para a igreja. Traumática. Todo mundo teve que se mudar de lá, né? E o que aconteceu? A partir daí para frente, você pode ver que Deus ainda, né, Deus, no capítulo 9 de Atos, Deus então chama a Saulo, e ele se converte no caminho para Damasco. E no capítulo 10, Deus ainda usa o apóstolo Pedro para ir na casa de Cornélio para pregar o evangelho para os gentios. E o Espírito Santo é derramado sobre os gentios e acolhido, né? O Espírito Santo acolheu os gentios que creram no Senhor para dentro do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo não é formado somente por judeus que creram, mas também formado por gentios que creram. Por isso, né, Paulo fala, no corpo de Cristo não há judeu, não há grego. Cristo é tudo em todos. Então, aí o Senhor usou, né, Pedro para abrir a porta, só que começa a haver uma dificuldade. Qual a dificuldade? Pedro mal volta para Jerusalém, os da circuncisão que haviam crido no Senhor Jesus, só que formaram um partido dentro da igreja em Jerusalém que lutavam pela permanência da prática da circuncisão
e da prática da lei de Moisés. Paulo deixa claro, irmãos, que a lei serve de aio, serve de tutor para conduzir o povo de Israel a Cristo quando viesse a Cristo. E quando veio a fé, o povo já não estaria mais subordinado à lei. Só que era muito difícil para a nação de Israel abandonar a lei e abraçar totalmente a fé. Então havia um grupo de pessoas que eram da circuncisão e foram questionar, colocar um dedo no nariz do apóstolo Pedro: como é que pode? Que você fez? Falaram assim para Pedro: o que você fez? Você entrou na casa de incircunciso e você comeu com eles. Os judeus não podem sequer comer com os gentios, que são considerados por eles como porco, como animal imundo. E era uma coisa muito forte, mas Pedro falou: peraí, eu fui porque Deus me mandou ir. Tanto é que aquela experiência de lençol, grande lençol, que desceu Pedro, cheio de animais quadrúpedes, répteis e aves, e Deus disse: levanta Pedro, mata e come. E ele não obedeceu, ele não quis comer. Aí, depois que ele entendeu que Deus estava se referindo à salvação dos gentios. E depois disso, irmãos, vocês podem perceber que a igreja de Jerusalém não teve mais aquele início maravilhoso da palavra crescendo, prodígios, sinais, prosperando em vida, não é isso? Cheio de alegria, e passou a misturar a fé com a lei. E tanto é que quando chega no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, Paulo, na sua terceira viagem, passa por Jerusalém. Ele encontrou quem? Ele não encontrou-se com os apóstolos, só com os presbíteros. E os presbíteros, quem liderava era o Tiago. E disseram Paulo: está vendo aqui? Nós temos dezenas de milhares dos judeus que creram no Senhor Jesus. Só que todos eram zelosos da lei. Quer dizer, não abandonaram a lei e abraçaram a fé. Irmão, não tem como. Fizeram uma igreja, uma simbiose da lei com a fé na igreja em Jerusalém. Irmãos, aquilo ficou uma coisa extremamente religiosa. E a partir de então, irmãos, você não vê. Aí quando chega, Deus então levanta Saulo, no capítulo 11, a igreja em Antioquia, alguém prega o evangelho. Não deveria pregar o evangelho para os gregos, alguém errou, pregou o evangelho para os gregos, claro, eu falo meio brincando, pregando o evangelho para os gregos, e levantou uma igreja. Essa igreja em Antioquia, a igreja em Jerusalém, soube disso, mandou Barnabé. E Barnabé foi lá e viu: opa, eu preciso de ajuda. Aí que ele foi chamar Saulo de Tarso. E Saulo passou 1 ano ali na igreja de Antioquia, e quando termina um ano, Atos capítulo 13, o Espírito Santo mandou separar a Barnabé e a Saulo para a obra do Espírito Santo. Aí que começa o evangelho sendo pregado na terra gentia, e foi no final até Roma. Irmãos, isso é maravilhoso. Por que Deus precisou achar esse caminho? Porque em Jerusalém já não tinha mais caminho. Vocês perceberam? Então, quem eram os destinatários das 2 cartas de Pedro? Acho que você nunca pensou sobre isso. Os que foram dispersos na grande perseguição em Jerusalém. São pessoas que experimentaram aquela vida da igreja em ressurreição, aquela vida da igreja maravilhosa dos primeiros tempos, e foram dispersos. Eles não participaram da segunda etapa da igreja em Jerusalém, que é uma mistura da lei com a fé. Certo? Agora imagine vocês, esses de Jerusalém, dezenas de milhares de pessoas, zelosos da lei, que creram no Senhor Jesus, certamente eles têm muito parentesco com os que foram espalhados. E eles certamente tentaram influenciar
os que estavam dispersos, apacentados por Pedro. Eu estou falando uma coisa que ninguém nunca falou sobre isso. Mas pensa um pouco. Esses que estão em Jerusalém já vivendo de outra forma. E certamente, irmão, não é da forma que Pedro ensinou no começo. E Pedro continua apacentando a ele na linha da vida, na linha da fé, na linha de Cristo. E certamente eles recebem muita influência dos de Jerusalém da segunda etapa. Então, irmãos, muitos desses falsos mestres, dos escarnecedores, saíram dessas coisas. Perceberam agora ou não? Então, um pouquinho de contexto histórico, vocês conseguem perceber. Então, não era fácil para Pedro trabalhar. E como se Pedro dissesse, né? De repente, os de Jerusalém, da segunda etapa, não reconheciam mais Pedro como aquele que fala a palavra profética. Por isso que Pedro, olha aqui. Capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ele fala para aqueles que tiveram experiência genuína no começo da igreja em Jerusalém. Só que tem gente tentando contaminá-los. Por isso eu falo com vocês, porque vocês têm mente esclarecida. Vocês estão conseguindo perceber, não? Existe um trabalho contra. Existe um trabalho que não reconhece Pedro como apóstolo mais. Olha o versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Quem são esses santos profetas? São os profetas do Antigo Testamento. Tá? Eu vou repetir. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Mas ele não para por aí. Ele fala, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado por quem? Pelos vossos apóstolos. E quem eram vossos apóstolos ali? Era Pedro. Então, os de Jerusalém, na sua segunda etapa, liderados por Tiago, certamente não reconhecem Pedro mais como apóstolo. Mas esses que são apacentados por Pedro, eles reconheciam. E Pedro deixava claro que está na mesma linha dos santos profetas do Antigo Testamento. Deus agora no Novo Testamento, ele ainda tem profetas. E quem são esses profetas? São os apóstolos que ensinam o quê? Ensinam o seu próprio ensino? O que eles ensinam? Eles ensinam, não, usa o que está aqui. Eles ensinam o mandamento do Senhor e Salvador. Por que ele acrescenta Salvador? Se você falar só, né, o mandamento do Senhor, pode entender como Deus. De fato é Deus. Mas ele faz questão de especificar Salvador, quer dizer, é o Senhor Jesus. Então, os apóstolos do Novo Testamento são profetas do Senhor Jesus. Por isso que Paulo, em Gálatas 1, fala, o evangelho que prego, eu não aprendi de homem algum, não é? E é segundo a revelação de Jesus Cristo, é que me dá essa revelação para eu pregar. E João também, em Apocalipse 1:1, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e ele enviou o seu anjo para notificar a João. Então, é revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, o Novo Testamento, irmãos, é quem fala é Jesus Cristo. Você vai dizer, peraí, como é que você pode afirmar isso? Então, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus, outrora,
falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou pelos profetas do Antigo Testamento, muitas vezes e de muitas maneiras, falou aos pais. Agora, dá uma olhada no começo do versículo 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Por isso, os apóstolos do Novo Testamento, eles não podem falar suas próprias palavras. Eles devem ensinar o mandamento do Senhor e Salvador. Isso é igual a Atos 2:42. E perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam o quê? Ensinavam o mandamento do Senhor. Em outras palavras, irmãos, a palavra que o Senhor nos dá não é meramente uma palavra de conhecimento bíblico. Não é meramente uma palavra de sugestão para você viver uma vida cristã melhor. Não, a palavra que o Senhor nos dá é mandamento. É mandamento. É comando. É ordem. Cabeça, né? Falando com o corpo, né? Encabeçando o corpo. E o corpo executa a palavra de Deus, a palavra de Jesus como mandamento. Tá? Então, é nesse princípio que nós vamos falar agora, do versículo 8 em diante. Tá? Ó Senhor, eu gastei um pouco de tempo para vocês entenderem o contexto, porque senão não dá para vocês entenderem completamente o que Pedro está falando aqui. Né? Então, o versículo 8, né, até o versículo 8, o versículo 3 começa a falar dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os que não consideram Pedro como apóstolo. Os que não consideram que Pedro fala a palavra profética. Por isso que lá no capítulo 1 fala a palavra profética, tendo tanto mais confirmada a palavra profética que brilha como uma candeia numa noite escura, que nos leva em direção à vinda do Senhor. Irmãos, Pedro estava tentando mostrar por esses que são ajudados por ele, a palavra que eu estou falando com vocês é a palavra profética. Essa palavra vai conduzir vocês até a volta do Senhor, e não são minhas palavras, são palavras que é mandamento do Senhor e Salvador. Tá? Só que surgiram muitos escarnecedores, surgiram muitos que escarneciam, né? Dizem, isso aí é a palavra de Deus, não é não? Pedro inventou fábulas, né, engenhosamente inventadas para dizer que viu no Monte da Transfiguração Jesus, né, viu a glória de Jesus. E quem que comprova isso? Só 3 subiram no monte, né, só Pedro, Tiago e João. Não, eles inventaram isso. Esses são os escarnecedores. E os escarnecedores também estão dizendo, né, onde está a promessa da sua vinda? Vocês apóstolos falam que o Senhor vai voltar, Onde está a promessa da sua vinda? Né? Tanto que vocês falaram até agora, parece que não aconteceu nada. E nada mudou entre nós, né? Então, essa foi a mensagem anterior. Então, hoje nós vamos continuar, mensagem 8, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, principalmente os zombadores, os escarnecedores, que não aceitavam a palavra. Né? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmão, não se esqueça que para Deus, irmão, Deus não vive limitado pelo tempo, como nós estamos limitados pelo tempo e pelo espaço. Deus, ele não está limitado. Ele vive na eternidade. Isaías 57, 15, como diz. Isaías 57, 15, como diz? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade,
o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar. Ele está fora da restrição do tempo e espaço. Ele está na eternidade. E quem está na eternidade não fica restrito ao tempo. E quem está na eternidade, ele consegue acessar o tempo a hora que ele quiser. Os irmãos entenderam ou não? Então, só que esse que habita a eternidade, mas habita também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, de vivificar o coração dos contritos. Aí que eu digo aquela folha, né, com a pressão negativa, aquela folha com sede da seiva. Irmão, ele também habita aí. Tá? Então, e também Tiago, o livro de Tiago, Senhor Jesus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, como fala? Toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Irmão, Tiago não era nenhum Einstein. Einstein, né, trouxe para nós uma formulação, né, de que o tempo e o espaço são relativos, são variáveis. Para nós, o espaço não é variável, mas na verdade é variável. Variável, única coisa que é constante e não varia é a velocidade da luz. Né? O Einstein formulou, né, a E igual mc, e o c é a velocidade da luz. A única coisa que é constante é a velocidade da luz. E conforme a velocidade da luz, mais próxima da velocidade da luz ou menos próxima da velocidade da luz, o tempo e o espaço vai variando. Em outras palavras, segundo Einstein, quem viaja perto da velocidade da luz, o tempo praticamente não corre. Você não envelhece. E se você andar na velocidade da luz, o tempo não passa mais. Não tem mais tempo. Você está na eternidade. Vocês entenderam? Então, quem é o Pai das luzes? É aquele que é a própria luz e habita na velocidade da luz. E quem habita na velocidade da luz, irmão, o tempo não passa. Não tem tempo. E o tempo na eternidade, irmão, não é o tempo seu. Não é o seu tempo aqui, 1 minuto, né? 15 minutos, não é esse tempo. Tempo da eternidade é tempo da eternidade. E ainda assim, você sabia que lá na eternidade ainda tem tempo ou não? Você sabia? Em Apocalipse não fala, fez no céu um silêncio por cerca de meia hora. Ei, e agora? Hein? Como é que pode? Na eternidade ainda tem meia hora. Irmãos, o tempo é totalmente diferente da sua noção do tempo. Então, irmãos, não fica julgando Deus com a sua limitação. Deus ainda não falou que vinha, não veio ainda. Na verdade, se Ele não veio, irmãos, é por ser longânimo conosco. A igreja não está pronta. Nós não estamos prontos. O evangelho do reino não foi ainda pregado a toda a terra habitada. É a missão que Ele encarregou para a igreja não cumpriu ainda essa responsabilidade. Nós ainda precisamos edificar a igreja ainda. Não é isso? Então, na verdade, Deus está esperando a gente. Então, não é como esses escarnecedores zombando. Não, Deus, né, como aqueles de Mateus 24, não é isso? No tempo de Noé, enquanto eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, como no tempo de Ló também, não é isso? E de repente veio uma repentina destruição. Portanto, irmãos, nós não queremos ser esses que digam, não, o Senhor vai demorar. Não,
Esse negócio de viver para o Senhor, né, tudo isso aí que Pedro está falando, vocês estão, né? Não precisa não, vamos viver a nossa vida, vai ser feliz, né? Irmãos, ó Senhor Jesus, nós que estamos sendo felizes, né? Então, irmão, vamos então para Deus, né? E por que, se Deus está na eternidade, vive a eternidade, e por que Ele nos colocou no tempo? Por quê? Ele criou os céus e a terra e nos sujeitou no tempo e no espaço. E o tempo existe para quê? Os nossos adolescentes sabem a resposta. Está em Efésios 1, né? Você vê como é bom inculcar a palavra no coração? Eu acho que muitos líderes cristãos não sabem, e você sabe, viu? Efésios 1, versículo 10, de fazer convergir, né, nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, irmãos, o tempo é para quê? É para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? De novo, nossos adolescentes sabem. A vontade de Deus é que é de fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, por que nós estamos sujeitos ao tempo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Esse tic-tac que eu falei agora não volta mais, né? Tempo é implacável. E os sinais da idade começam a aparecer também no rosto, no corpo, né? Porque o tempo é inexorável. E não tem como voltar atrás. Então, para que serve esse tempo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Irmãos, é justamente fazer a vontade de Deus. Quando Cristo encabeçar todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, não haverá mais necessidade do tempo. Né? Irmãos, quando Deus destruiu o último inimigo, vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Coríntios 15, né? Senhor Jesus, vamos lá. 1 Coríntios 15, dá uma olhada aqui, ó. Versículo 24. E então virá o fim, quando ele quem? Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Por quê? Porque o fim só vai chegar quando destruir todo o principado, potestade e poder, porque são poderes paralelos ao poder de Cristo, à autoridade de Cristo. Então, Deus prometeu ao Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Vocês entenderam? Então, enquanto houver alguma coisa que não quer se sujeitar a Cristo, Deus vai ter que tratar. Enquanto houver alguma coisa que não é sujeita a Cristo, o tempo tem que correr, até terminar o tempo, até que todas as coisas estejam sujeitas, né? Então, quando tudo ficar sujeito, Cristo então vai reinar sobre todas as coisas, e Ele vai entregar o reino para Deus Pai. Tá? Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, Deus está esperando a destruição do último inimigo. Claro, antes de chegar no último inimigo, todos os principados, potestades, todo tipo de poder, tudo que é contrário ao encabeçamento de Cristo, precisa ser tratado. Tá? Aí, versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quer dizer,
não inclui o pai. O pai é que lhe subordinou todas as coisas, e o pai não está subordinado ao filho, é ao contrário, tá? E quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aí há uma só cabeça, uma só autoridade, que manda em tudo. É isso que precisa acontecer, certo? Então, aí o que aconteceu? Aí quando terminar esse processo, irmãos, acabou a necessidade do tempo. Aí entra em Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É o novo céu, nova terra, é a eternidade. Por quê? Porque Deus terá tratado com todos os inimigos de Cristo. Tudo que não obedece a Cristo, tá? Deus já terá tratado. Então é isso que nós vamos ver. Então, irmãos, quais são as diferentes dispensações do tempo? Porque ali fala, né, até a plenitude da dispensação dos tempos. Então, há várias dispensações dos tempos, não há? Primeiro, vamos classificar dessa maneira. Primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já iniciou o tempo, não é isso? Quando Deus fez a criação dos céus e a terra, já começou o tempo. Eu não vou nem falar sobre a rebelião de Satanás. Então, vou falar com relação ao homem. Então, em seguida, no tempo, a criação de Adão. Adão e Eva no jardim do Éden. Então, o tempo veio correndo, não é isso? Começou lá, na criação dos céus e a terra, a criação de Adão e a Eva, e só que no capítulo 3 de Gênesis, começa a queda do homem, né? E quando chega no capítulo 6, o dilúvio, porque a maldade do homem havia crescido tanto e a violência, né, encheu a terra. Deus então, aí a outra história que eu não quero entrar agora no assunto, né? Deus então teve que praticamente destruir a terra e salvou só uma família, a família de Noé. E aí surge então, né, a nova civilização humana é formada por Noé e seus 3 filhos, e assim, nessa nova civilização, surge um elemento digno de destaque negativo, que é o Nimrod. Nimrod, então, declara independência a Deus, o homem declara independência a Deus, constrói Babel e a Torre de Babel, para dizer que o homem consegue cuidar de si mesmo, não precisa de Deus. A partir daí surgiu a idolatria, né? E aí todas as nações passaram a ser idólatras. E Deus, para reverter essa situação, veja bem, Deus criou todas as coisas, mas todas as nações se tornaram adoradoras de ídolos. E Deus então foi chamar uma pessoa. Quem que ele chamou? Abraão, certo? E Deus abençoou Abraão, e Deus lhe deu a promessa de Abraão, né, virar uma grande nação, Abraão, Isaque e Jacó, e os patriarcas, os 12 filhos de Jacó. Tá? Aí surge, então, eu estou relatando as dispensações dos tempos, certo? Aí chega a nação de Israel, a dispensação da lei. E quando chega no final da dispensação da lei, Cristo veio. A vinda de Cristo. E aí, a sua morte e ressurreição, e ele gerou a igreja no dia de Pentecostes, e começa outra dispensação do tempo, a dispensação da graça e a dispensação do reino dos céus. E nós estamos justamente no final dessa dispensação. Dispensação da graça, dispensação do reino do céu, dispensação da igreja. E a igreja agora tem a responsabilidade de concluir o que Deus tem que fazer na nossa dispensação, que é, irmãos, que é pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada, e nós estamos aqui para edificar a igreja.
que até agora a igreja não foi edificada, e, né, precisamos edificar a igreja, e dessa forma, irmãos, Cristo, a segunda vinda de Cristo acontecerá no final da nossa era. É isso que nós estamos esperando. Pelo menos eu tenho grande expectativa. Ainda, se Deus permitir, eu quero encontrar com o Senhor ainda vivo, né? Então, essa é a nossa luta. Estamos lutando aqui para que o Senhor possa terminar logo o que tem que fazer na nossa geração, na dispensação da igreja. E quando terminar essa dispensação, Cristo voltará. Ele voltará, né? E haverá já um grande julgamento sobre os habitantes da terra, totalmente contrário a Deus, né? E virá a grande tribulação para o juízo, né, dos homens vivos ainda. E quando terminar a grande tribulação, então Cristo vai assumir o seu reino. Aí começa a última dispensação dos tempos. Qual é a última dispensação dos tempos? O milênio, o reino milenar. E nesse reino milenar, por 1000 anos, os vencedores reinarão com Cristo. Por 1000 anos e serão sacerdotes de Cristo, de Deus e de Cristo. Por 1000 anos. Mas quando terminar os 1000 anos, o que aconteceu? O que vai acontecer? Satanás será solto, tá? Será solto, e ele vai fazer a sua, né, sua estripulia, né? Ele vai provocar a última rebelião na região de Gog e Magog, tá? Então, irmãos, antes de entrar nisso, vamos seguir um pouco os versículos, senão... Por isso, irmãos, nós precisamos ter essa noção do tempo, né, que tem o Senhor. Vamos seguir um pouco o versículo. Versículo 9, vamos lá. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, Deus está esperando, né, que pelo menos Deus pudesse ter um grupo de pessoas que Ele possa dizer que são seus. E esses seus vão lutar pelo seu reino. Esses seus vão lutar pelo que está no seu coração. Tá? Nesse sentido, tá? Ele falou em João capítulo 17. Dá uma olhada. João capítulo 17. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Irmãos, tem pessoas que o Pai deu ao Filho no mundo para poder fazer a vontade de Deus na igreja. Você quer fazer parte desses? Né? Que ele diz, tá? Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, quem são esses que Deus hoje pode contar para finalizar sua obra na era da igreja? São os que têm guardado a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz toda a diferença. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Até Jesus diz, nada é meu. Tudo que eu faço, a minha capacidade, a minha palavra, quem faz a obra, não sou eu. Quem faz é o Pai. Irmãos, é isso que nós temos que perceber. Não somos, é Deus quem faz a sua obra. Mas através de quê? Da palavra. Então cabe a nós guardar a palavra. Amar a palavra. Ter amor reverente à palavra. Irmão, Deus faz a obra. Deus opera. É tão simples assim. Mas ele precisa de pessoas que
né, que crê no enviado de Deus, tá? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me desse. Vocês veem que esse grupo de pessoas que Deus pode contar está totalmente relacionado com a palavra de Deus. Porque não é a capacidade humana que vai realizar a obra de Deus, é a palavra, né? Então eu lhes tenho transmitido as palavras que me desse, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Irmão, como é importante a gente crer no enviado de Deus. Você crê no enviado de Deus, você crê na palavra profética. E quando você crê no enviado de Deus, você crê na palavra profética, Deus faz a sua obra. Não é pela sua capacidade nem a minha. Deus, Ele sabe fazer, né? Então Ele fala, e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, aos olhos de Jesus, Ele está procurando aqueles com quem Ele pode contar, e com quem Ele pode, né, confiar a palavra de Deus, e pela palavra de Deus, realizar a obra de Deus. Por isso, irmão, nesse final dos tempos, o Senhor está dando tanta importância à palavra, à imersão na palavra, crer na palavra, sabe? Ó Senhor Jesus. Então, ficou evidente, tá? Vamos lá, em João capítulo 13, ficou evidente que esses que o Pai confiou ao Filho, não eram todos os 12 discípulos. Um não fazia parte. Estou certo ou não? Capítulo 13, versículo 21. Ditas essas coisas, Jesus angustiou-se em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Tá? Aí o que aconteceu? Versículo 30. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Olha só o versículo 31. O traidor saiu, não é isso? Eram 12. O traidor saiu. Olha o versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, né? Por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, é necessário ele tirar aquele que não pertence a esse grupo. Quando ele tirou o traidor, aí ele abriu o seu coração. E qual é a essência da edificação da igreja, irmãos? É amar-nos uns aos outros. Certo? Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mas ele falou na ausência de Judas. Então o Senhor quer esses de coração puro. Não confiam em si mesmo, mas amam a palavra. Confiam no poder da palavra. E o Senhor vai fazer todo o trabalho. Tá? Aí, a partir de João 14 até o capítulo 17, irmãos, o Senhor escancarou seu coração para os 11. Abriu seu coração, tá? Eu não tenho tempo de falar muito mais do que isso. Então isso, sabe, pode indicar que no nosso tempo hoje, pode indicar que ele esteja aguardando o número de pessoas que realmente lutam pelo reino e conheçam quem é o enviado, e conheçam que amam a sua palavra e confia na palavra de Deus que faz a obra de Deus. Irmãos, esses são, né, ele está aguardando que alguns desses reconheçam que Deus continua a falar pelos seus profetas. Ele é longânimo para com aqueles que ainda estão inativos e infrutuosos, isso no capítulo 1, certo?
para que se arrependam e venham a se engajar na luta pelo reino. Bom, esse tempo agora, Deus ainda está esperando quem? Por isso, irmãos, eu tenho falado, vamos engajar todos os jovens como capitães, vamos engajar todos os intendentes, ninguém fica infrutuoso, ninguém fica inativo. Por quê? Isso é longanimidade de Deus. Deus está esperando você. Está na hora de você acordar. Vamos nos envolver. Vamos dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ter a mesma atitude desses irmãos, dos adolescentes, com simplicidade e humildade, amam a palavra e vivam pelo poder da palavra e fazer as coisas acontecerem. Eu não quero mais ficar, marcando o tempo na minha situação religiosa de mornidão. E eu quero participar para lutar pelo seu reino. Tá? Então, vamos lá? Vamos trabalhar, porque é para... Ó Senhor Jesus, Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4, tá? Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vocês acharam, né? 1 Timóteo 2,4, tá? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas para isso, você precisa crer em quem foi enviado. Versículo 7. Para isto foi designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios da fé e na verdade. Esse é o caminho certo, tá? Agora, vamos dar continuidade ali, vamos para o versículo 10, de 2 Pedro 3, né? Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmãos, o dia do Senhor significa o dia do governo de Deus para exercer o seu juízo. Deus, ele vai julgar a terra. Não pense que as coisas às vezes parecem impunes, estão, mas não, Deus é um juiz. Ele vai exercer o juízo sobre toda a terra, e o dia do Senhor, né, é o dia final, tá? Então, segundo o que é registrado em 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3, dá uma olhada. 1 Tessalonicenses 5, né, 2 e 3. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Isso provavelmente, quando dirão paz e segurança, é quando surgir, né, na terra alguém capaz de pôr paz e segurança aqui na terra, fazendo uma aliança, provavelmente seja esse tempo, uma aliança de 7 anos, e quando o povo diz, não, finalmente encontramos alguém que pode pôr, né, ordem nessa terra, na verdade, passa 3 anos e meio e vem a repentina destruição. Por isso, irmãos, é bom a gente se preparar, né, para o dia da vinda do Senhor. Tá? Então, ele virá como ladrão da noite, e iniciando com a grande tribulação, o juízo de Deus, o dia de Deus, dia do Senhor, inicia-se com a grande tribulação, tá? E terminará, isso antes do milênio, e vai terminar com o juízo de Deus no seu grande trono branco depois do milênio,
após lançar para dentro do lago de fogo o diabo. Dá uma olhada em Apocalipse capítulo 20. Todo esse tempo chama-se o dia do Senhor, dia de Deus, do juízo de Deus. Apocalipse 20, versículo 7. Eu já falei para vocês que a próxima dispensação dos tempos será um milênio, a última dispensação. E no final dessa dispensação, nessa dispensação, versículo 6, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. É a última dispensação. Tá? Eu quero participar desses vencedores para servir a Deus e reinar com ele por 1000 anos. E no final do milênio, o que vai acontecer? Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, quer dizer, muita gente será provocada à rebelião por Satanás. E marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Finalmente, para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí então, irmãos, termina o julgamento de Satanás. Mas ainda não terminou o juízo de Deus. Versículo 11. Depois disso, vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então abriram-se livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, não vou detalhar aqui, irmãos, nessa hora é um juízo sobre todos que morreram. Aqui não referem-se aos santos, referem-se aos mortos, em geral. Aí tem mortos que estariam no mar. Versículo 13, deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram seus mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Aí 14, olha o 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Pronto, aí todos os inimigos de Deus foram julgados. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí que surge, irmão, a eternidade. Terminou as dispensações dos tempos. Capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra. Vocês entenderam? Então é necessário Deus fazer esse julgamento, Por isso que Pedro fala, os céus passarão com um grande estrondo e os elementos, vamos voltar lá, em 2 Pedro, Os céus, onde está, hein? No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade.
Irmãos, Deus vai julgar todas as coisas. Esse velho céu e velha terra será julgado com fogo. Deus julgou uma vez a terra com um dilúvio, com água. Mas agora Deus quer terminar de vez toda a velha criação. E o fogo extermina tudo. O fogo, quando passa pelo fogo, sobra apenas cinza. Daí tudo fica purificado. Então Deus não quer nada da morte, quer nada da rebelião, né, permaneça na terra. Por isso esse julgamento com fogo. E todos os demais elementos se desfarão. E também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmãos, até as obras feitas aqui na terra, que às vezes você acha que tem algum homem que fez alguma obra boa, irmãos, até essas obras são vãs. Tudo isso será atingido. Se não é algo que vem de Deus, algo que vem de Cristo, irmãos, tudo é vaidade. E tudo precisa ser queimado. Por isso Pedro fala em 1 Pedro 1, 24 e 25, que o homem, irmãos, o homem como a erva. E a sua glória é como a flor da erva. Mesmo que você tenha feito grandes realizações na terra, irmãos, se não for algo que vem pela palavra de Deus, a obra que vem pela palavra de Deus, também serão desfeitas. Todas essas obras serão queimadas, desfeitas. Não tem valor para Deus. Isso indica o fim do velho céu e da velha terra. E aqui, essa palavra muito interessante, ele fala, os elementos se desfarão abrasados. Que são esses elementos? Quem sabe? Vocês sabem que os elementos básicos desse universo são hidrogênio e hélio. A nossa estrela, Sol, está em fusão nuclear constante. A fusão acontece entre os átomos de hidrogênio, formando o hélio. E se esse processo continuar, vão queimando, esses elementos, vou dizer para vocês, tá? Do hidrogênio vai virar hélio, do hélio vai vir átomos de oxigênio, e depois vai aparecer átomos de carbono, e o carbono é a base de todo ser vivo, certo? Carbono, isso tudo, irmãos, vem dessa fusão nuclear das estrelas, tá? E também, a partir desses elementos, surgem também nitrogênio, ferro, cálcio, silício, flúor, entre etc. Mas e todos os elementos que você vê existente aqui, né, na criação que Deus nos colocou, irmãos, todos esses elementos são formados pelas estrelas. Você sabia disso? Na fusão nuclear. E é que vão formando esses elementos. E até esses elementos um dia serão destruídos. Ó Senhor Jesus. Então, visto, né, que todas essas coisas são assim, desfeitas, devemos ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, né, vamos continuar lendo, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmão, nós não temos esperança nenhuma com o velho céu, velha terra. Por isso, irmão, quando nós cremos em Jesus, Deus nos fez uma nova criação. Nós já não, espiritualmente falando, não pertencemos mais a essa velha criação, tá? Então, por isso que ó Senhor Jesus, tudo será desfeito pelo juízo governamental de Deus. Então, que tipo de pessoas devemos ser, irmãos, para não ser consumido no juízo de Deus? Aqui não é só Pedro falando para você ter um bom comportamento, não, né? Aqui diz assim, nós devemos ser como os que vivem em santo procedimento e piedade.
Aqui não é só um apelo para um bom comportamento. É que se você não viver de acordo com santo procedimento e piedade, ainda vai ser julgado e queimado. Vocês entenderam? Então, se nós vamos ver tudo isso vai ser desfeito, puxa, eu não quero mais viver de maneira que o produto daquilo que eu vivo hoje ainda precisa ser queimado. E eu quero viver na nova criação. Então, por isso devemos viver como quem espera a vinda do Senhor, né? Aqui diz assim, é isso, né? Esperando e apreciando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos, né, serão desfeitos, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperando novo céu e nova terra. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu vou ler o versículo 14, que eu gostei muito. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Irmão, nós precisamos viver como quem espera essas coisas. Não alguém que não sabe o que vai acontecer. Nós sabemos que Deus vai julgar todas as coisas, por isso devemos ter temor para viver aqui na terra. Enquanto eu vivo com temor, eu preciso empenhar-me para ser achado por Ele em paz. Irmão, o que é ser achado por Ele em paz? Aí volta para aquele que eu falei. Quando que foi? Ariel está aí não? Cadê Ariel? Ariel, quando foi que eu falei? Foi no dia 6 de dezembro? Hein? 6 de dezembro de 2021. O Senhor nos deu uma luz em Mateus 24, não é isso? Mateus 24. Por que eu chamei Ariel? Foi essa palavra, irmão, que levantou um casal. Estavam vivendo a vida da igreja apáticos, não é isso? Sem muito significado, de repente essa palavra os animou, né? E hoje eles estão servindo fortemente ao Senhor, né? Então, Mateus 24, vamos lá. Versículo 45. Bom, primeiro vou ler, né? Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, andavam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso, irmão, não vamos viver desapercebidos. Porque a hora que a porta da arca se fechar, você ficou do lado de fora, você não tem mais onde se proteger do dilúvio. Né? Enquanto a porta da arca está aberta, ainda é oportunidade de Deus, é longânimo. Irmão, vamos aproveitar que a porta da arca está aberta. Vamos entrar nessa vida da igreja maravilhosa. Você sabia que a arca hoje para nós é a vida da igreja? Vamos nos despertar, vamos entrar para viver essa vida da igreja na arca do Senhor, né? E então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aqui é a vinda secreta do Senhor Jesus. 2 estarão vivendo aqui como normalmente trabalhando, 2 estarão também trabalhando normalmente, fazendo tarefa de casa ou trabalho, e de repente um é levado, outro é deixado, uma é levada, outra é deixada. O que quer dizer isso, irmãos? Uma estava pronta, um estava pronto, mas outro não estava pronto. Irmão, por isso diz,
Portanto, vigiai, porque não sabeis em que hora vem o nosso Senhor. Só que, no nosso conceito de antigamente, é que para eu estar pronto na vinda do Senhor, eu preciso ter amadurecido completamente. Não é? Isso que pegou Ariel, né, Ariel? Né, Ariel falou, mas, né, ele falou, mas eu não estou maduro ainda. Eu não cheguei na maturidade 100%. Né? Então, eu acho que eu nunca vou chegar. Acho que eu não vou fazer parte desses que vão ser arrebatados. Irmãos, graças ao Senhor, que o Senhor nos deu, versículo 45, que ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Você pode não ter amadurecido até 100%, mas aqui dá outra condição para você ser um vencedor. Como? Se você for um servo fiel e prudente, né? E o Senhor confiou alguns para você cuidar. Os irmãos deram alguns contatos para você telefonar, para você apacentar, para você cuidar. E você está alimentando com a palavra da imersão. Você está cuidando deles, sabe? E quando o Senhor voltar, por exemplo, se o Senhor volta hoje à tarde, encontra você fazendo assim, você vai ser vencedor. Eu não estou inventando, versículo 46. Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor, demora-se, eu vou me preocupar com os outros, apacentar os outros, já tem um problema demais para mim, cuidar dos outros, pregar o evangelho para os outros, apacentar os outros. Não, o Senhor não vai voltar, o Senhor, né, a promessa do Senhor, né, não vai se cumprir, não. Os irmãos estão falando aí, não vai acontecer nada disso. Aí esse servo mau vai ficar. Né? Eu não quero ficar, tá? Então, ó Senhor Jesus. Aí a vinda do Senhor, por isso, irmãos, nós precisamos pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada, é a nossa responsabilidade. Mateus 24, 14. É isso. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E quando é o fim? É a vinda do Senhor. Só que a vinda do Senhor em grego é parousia, é a presença. Não é uma vinda de uma vez por todas, é uma vinda, irmãos, que se iniciará quando os vencedores forem arrebatados. Antes da grande tribulação, a vinda do Senhor começará. Por isso, irmão, nós estamos muito animados quando falamos em Apocalipse 12, do filho varão, né? Dá uma olhada, filho varão, lembrar um pouco, né? Refrescar um pouco a memória de vocês, né? Filho varão, aqui, ó, capítulo 12 de Apocalipse, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Aleluia. Enquanto você estiver vivendo essa vida, esperando o Senhor, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, do dia do Senhor, irmão, você está pronto, tem condição de ser um vencedor. Quando o Senhor voltar, encontrar você nesse estado, não é mais estágio, perdão, é isso, né? Estou certo? Não estou falando certo. Não é mais o estágio de plena maturidade, porque, irmãos, senão, e os nossos adolescentes? Se o Senhor voltar cedo, eles ainda não atingiram a plena maturidade, eles não vão ser vencedores? Como vão ser vencedores? Quando o Senhor voltar, achá-los fazendo assim, tá? Portanto, irmão,
Irmãos, eu não tenho mais tempo, eu tenho aqui vários versículos, eu vou só ler o que eu preparei, depois tem vários versículos, quem sabe aparece no estudo, no alimento diário. Ó. Então, a vinda do Senhor iniciará quando os vencedores forem arrebatados, que é Apocalipse 12, que eu falei agora, do filho varão, e também dos 144 mil, está Apocalipse 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Para mim, o filho varão, a parte viva do filho varão, que for arrebatada ao terceiro céu, antes da grande tribulação, para mim será exatamente esses 144 mil vencedores. Estarão vivos na presença quando o Senhor voltar. Tá? E aí, quando eles forem arrebatados, vai iniciar a grande tribulação. Deus vai livrar os vencedores e passar pela grande tribulação, porque eles já foram aprovados aqui na terra. Tá? Vira a grande tribulação, e a grande tribulação ocorrerão, na grande tribulação, no início da grande tribulação, ocorrerão as calamidades sobrenaturais do sexto selo, e as primeiras 4 trombetas, tá? Não precisa ficar com medo desses termos aí depois, um dia a gente explica melhor, né? As 4 trombetas serão aplicadas para ferir a terra, com tudo o que nele há, e os céus com os corpos celestes. Se você quiser, tome nota dos versículos, Apocalipse 6, 12 a 17, Apocalipse 8, de 7 até 12. E constituirá principalmente dos ais, das últimas 3 trombetas, inclusive os flagelos das 7 taças, que durará 3 anos e meio. Vou dar os versículos, quem quiser anotar. Mateus 24, 21 a 22, versículo 29. Apocalipse 8, versículos 13 até Apocalipse 9, versículo 21. Apocalipse 11, versículo 14. Apocalipse 15, versículo 5 até Apocalipse 16, versículo 21. Então é muita coisa para eu ler, eu não vou ler com vocês aqui, tá? Então no final da grande tribulação da parousia, Cristo virá para o ar com os vencedores. Isso eu vou fazer questão de ler com vocês, tá? Apocalipse 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como a coluna de fogo. Aí nós vamos confirmar isso em 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transfigurados. Tá? E 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui eu estou falando, irmãos, os mortos em Cristo. Lá no grande trono branco, será no final do milênio, para os mortos no geral. Mas aqui, os mortos em Cristo serão ressuscitados, tá? Nesse momento da vinda do Senhor. E depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá? E, ó Senhor Jesus, e ali é aqui que os crentes serão julgados.
diante do tribunal de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 5:10. Dá uma olhada. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Isto é, enquanto o meu corpo está vivo, as minhas ações serão julgadas, conforme o que eu fiz com esse corpo. Por isso, irmão, usa esse corpo para produzir fruto para Deus. Depois disso, né, os crentes mortos e vivos serão julgados, tá? Aí sim, os vencedores participarão das bodas, da festa do casamento do Cordeiro, tá? Isso está em Apocalipse 19, isso ainda, irmãos, antes do milênio, tá? Apocalipse 19, 7 e 8. 7, 8. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, pois o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, essas bodas, não é toda a igreja que vai participar. Essas bodas vão participar somente os vencedores, os que forem aprovados, tá? Aí ele vai levar esses, depois das bodas, agora já foi casado com Cristo, agora o casal, Cristo e os vencedores, a igreja, o casal vai lutar contra, aqui ó, né? Versículo 11 em diante. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, né, os seus olhos, não vou repetir, não vou ler isso. Versículo 14, e seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses? São esses que acabaram de participar das bodas do Cordeiro. Né? Acaba de sair da festa do Cordeiro, já vai virar o quê? Um exército para lutar contra o anticristo e contra o falso profeta. E os seus exércitos. E os seus exércitos vão encurralar Israel, né? Na última batalha de Armagedon, e nós, os vencedores, vamos vir com Cristo, juntamente com Cristo, vamos vencer essa guerra. Vamos lutar com eles, tá? Aí, esse capítulo que eu não vou ler, tá? Vocês sabem. Aí, irmãos, aí nessa ocasião, ó Senhor Jesus, nessa mesma ocasião, a grande Babilônia será destruída, também o que está escrito em Apocalipse 17 e 18, né? O começo 19, a grande Babilônia será destruída. E, irmãos, ao mesmo tempo, Deus então reunirá os filhos de Israel. Deus vai salvar, né, os remanescentes, os filhos de Israel. Aí eu tenho vários versículos aqui que eu não vou poder passar para vocês, né? E depois, aí sim virá o milênio. E depois do milênio, já disse, Satanás será solto, provocará a última rebelião, mas não tem problema, né? Tudo que ele provocar vai para o lago de fogo. E definitivamente, né, após, né, daí, irmãos, os céus e a terra serão totalmente purificados. Depois disso virá o juízo final, que é o grande trono branco que eu falei, né? Entre todos, e o Senhor vai julgar. Juízo final sobre os homens, sobre os mortos e sobre os demônios, e provavelmente sobre os anjos caídos, né? E no grande trono, isso tudo no grande trono branco. Aí, irmão, terminará, por fim, o juízo final que Deus vai executar contra a velha criação. Esse é o seu governo universal. Por isso, irmãos, aquele que está em Cristo é nova criação. Quem viver na nova criação, irmãos, não precisará ser julgado
na velha criação. Então, vamos continuar, né, vivendo dessa maneira. Bom, eu acho que não vou ter tempo de falar tudo isso. E aí, no final, irmão, tem a conclusão da carta de 2 Pedro, não é tão importante assim, eu não vou falar sobre. Eu só quero encorajar vocês, irmãos, que o Senhor está sendo longânimo conosco, a porta da arca ainda está aberta, vamos viver uma vida de um vencedor, lutando pelo reino de Cristo, também engajando outras pessoas na luta pelo reino. Nós vamos completar os 144 mil vencedores, né, para o Senhor poder voltar. Amém? Você está conosco? Amém. Está aqui com Camarões, Uganda e Quênia. Amém. Você sabe que a palavra funciona. Amém. A profética funciona. Então eu só confio na palavra. Né? Mas essa experiência de ser chamado pelo Senhor, né, é algo muito profundo, né? A capacidade traz a palavra, né? Amém. Não é a nossa capacidade, mas é a palavra profética. Amém. Amém. Eu só tenho que pegar essa palavra e assim como ela vem, transmitir para os irmãos e praticar. Toda segunda, no canal do Instituto Vida para Todos.